Shalom, hoje nós vamos ter uma aula super incrível sobre os chakras, né? E como eles se relacionam com a nossa vida. De fato, até hoje, tenho muita resistência em comentar sobre esse assunto. Por quê? Porque tem pessoas que ouvem aqui e aí vão lá fora procurar outra coisa e aí se enrolam. Por quê? Porque lá fora é entregue o que você procurou e o que você não procurou, né? E eu quero passar aquilo que é essencial. Aquilo que for banal, eu não quero passar. E os chakras, eles existem, tá bom? Por muito tempo eu neguei, falei, não é possível. Eles existem. E é uma metáfora sobre os pontos de energia do nosso corpo. É uma metáfora sobre como o poder se relaciona conosco. Então, eles se relacionam com o nosso corpo físico e, ao mesmo tempo, com o nosso corpo espiritual, né? O texto que eu quero usar para falar sobre eles está aqui em Eclesiastes, capítulo 12, no primeiro versículo e também versículo 6. Lembre-se dos seus criadores, aqui é no plural, Boreha, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Então, o que é o cordão de prata? Como nós vamos ver nessa imagem, o cordão de prata faz ligação do corpo físico com o corpo espiritual. O corpo físico necessita do corpo espiritual porque é do corpo espiritual que vem o seu fôlego de vida, que vem aquilo que te faz respirar, te faz viver, né? Cada célula do corpo espiritual é ligada ao corpo físico por um filamento, um pequeno filamento. Esse filamento, quando ele se junta, né, forma o cordão de prata, como você pode ver aqui, né? Por que se diz cordão e não fio? É cordão, porque são vários filamentos, né? Ou se quebre a taça de ouro. A taça de ouro é o lugar onde ficam as nossas orações. Apocalipse diz, né, que quando as nossas orações são respondidas, as nossas orações que subiram como incenso são misturadas a fogo e derramadas sobre a terra, antes que o cântaro se quebre junto à fonte. O que o cântaro fazia? O cântaro era usado para transportar água, né? Transportar água. E da mesma forma a roda se quebra junto ao poço. Só que a roda é diferente do cântaro. Na roda, você precisa aplicar força, energia, e essa roda vai trazer água de dentro do poço. Então, eu creio que alegoricamente, não de maneira fiel, mas alegoricamente, essa roda pode estar associada aos chakras. Por quê? Porque assim como a roda, você aplica força e ela traz água do fundo do poço, os chakras também, eles fazem esse papel no duplo etérico de conduzir energia espiritual para o corpo físico, né? E são vários. Eu diria que cada célula tem um. Porém, existem centros de energia, existem aqueles que são mais importantes, né? Que o gnosticismo associa com as 7 igrejas. O gnosticismo associa com as 7 igrejas. Então, os 7 chakras, eles estão em lugares bem específicos. Lugares bem específicos. Existe o sacro, fica entre os dois genitais. Existe o uterino e prostático, né? Vai depender se você é homem ou se é mulher. Fica mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo. O plexo solar fica 4 dedos acima do umbigo. O cardíaco, que fica na região do coração. O laríngeo, que fica na garganta. O frontal, que fica entre os 2 olhos, entre os cílios ali. E
o coronário, que fica no alto da cabeça, muitas vezes até mesmo acima da cabeça. E como eles se relacionam? Bom, quando eles estão em pleno funcionamento, você vai sentir algo chamado de estado vibracional. Raramente você vai usar todos eles ao mesmo tempo, fazendo coisas comuns e normais do seu dia a dia. Não, cada um deles vai estar em funcionamento. Como a gente viu lá nos centros da máquina humana, é praticamente impossível você usar dois ao mesmo tempo. Você vai sempre usar uma, no máximo estourado duas, né? Dois fatores da máquina humana. Da mesma forma os chakras. Você não vai usar todos eles para atender um telefone. Você não vai usar todos eles para subir uma escada. Essa é a verdade. E aí, o estado vibracional geralmente acontece quando você vai ter alguma experiência, né? Como, por exemplo, você vai ter uma evidência, você vai ver algo no mundo espiritual, você vai ter uma audiência, você vai ouvir algo no mundo espiritual, algum deles vai funcionar. O que pode acontecer é se você tiver uma polividência. O que é polividência? É ver e ouvir ao mesmo tempo. E aí, três vão estar envolvidos: o coronário, o frontal e o laríngeo, né? E quando eles estão em pleno funcionamento e a energia é passada desde o final para o começo, desde o sacro até o coronário, esse momento é chamado de Kundalini, aonde a energia vai passar desde o sacro até a pineal. E aí quando essa energia passa e sobe, parecendo até o movimento de uma serpente, embora não seja, você vai ter várias sensações. Tem várias sensações que indicam que você está com a sua Kundalini ativada, né? Como choque, eletricidade, clareza mental, felicidade, prazer, são vários sentidos. Então agora nós vamos falar um pouco sobre os chakras em si e como eles se relacionam. Eu quero falar sobre 9, os 7 principais e mais 2. O primeiro é o coronário, que é esse acima, ele ressaltado aqui na cabeça, ele fica no alto da cabeça, que trabalha junto com a glândula pineal. A faculdade dele é de polividência, como eu já expliquei, é você ver e ouvir algo ao mesmo tempo. Como que eu sei que ele está bloqueado? Apego ao mundo material. Se você é apegado ao mundo material, se você tem problemas para entrar no mundo espiritual, quer dizer que o seu coronário está bloqueado. E como eu sei que ele está fluindo, eu tenho conexão com Deus, eu tenho facilidade de orar, aqueles que têm a sincronicidade, né? 9, 9, 11, 11, 12, 12, comigo é 613, aparece demais. Quando você tem esses números que ficam te perseguindo, entre aspas, quer dizer que o seu coronário está aberto, e ali está tendo um alinhamento, né? Existe o chakra frontal, fica no entrecelho, entre as duas sobrancelhas, e ele trabalha com a glândula pituitária, a hipófise, né? A faculdade dele é a clarividência, imaginação consciente e concentração. Ou seja, uma pessoa que tem o seu frontal ativo, ela é muito boa para imaginar. Ela consegue imaginar bem as coisas. E em contrapartida, como tudo que é ativo também é passivo, ou seja, ao mesmo tempo que você pode criar uma imaginação, você pode receber também uma imaginação, né? Quando ele está aberto, você tem uma concentração incrível. Quais são os sintomas de bloqueio? Ilusão, né? Você tem ilusão, você não consegue imaginar nada, sua imaginação é preto e branco, né? Geralmente está ligada a trauma também. Então, esses são sintomas de que o seu frontal está bloqueado. Mas os sintomas de que ele está fluindo são as suas visões, né? Visões na mente ou até mesmo visões, entre aspas, físicas, visões nos olhos, na tireoide, para ser mais específico. E tem a faculdade da clareaudiência, a faculdade de ouvir, né? Você já deve ter percebido que tem pessoas que ouvem a voz de Deus com mais frequência
E tem pessoas que veem a voz de Deus com mais frequência. Por quê? Porque são dois pontos de acesso diferentes. A clarividência não é ligada na clareaudiência, a não ser que o seu coronário te dê uma polividência, né? Uma polividência. Geralmente os profetas sentem a sua clarividência, eles sentem no chakra frontal, né? O Leandro Spence, por exemplo, relata que quando ele vai profetizar, ele sente eletricidade na sua pituitária. Ele sente eletricidade ali na testa. Por quê? Porque o espírito profético se manifesta com ele em clarividência. Mas tem pessoas que se manifestam em clareaudiência, né? Às vezes, até mesmo o braço fica todo eletrizado enquanto a pessoa está falando. Por quê? Porque é ali aonde ele está se manifestando, entendeu? O chakra cardíaco fica no coração. A faculdade dele tem a ver com intuição, né? E aí você se pergunta, mas qual que é a diferença de intuição e clareaudiência? A clareaudiência, você ouve os espíritos. Você ouve anjos, o Espírito Santo, demônios, pessoas projetadas. A intuição, você sente. Sabe aquela vontade de fazer alguma coisa? Nossa, vontade de comer. Isso é um sentimento parecido com a intuição. É uma impressão. Não é algo palpável. É o que você sente. Você olha para alguém, tem algo errado com essa pessoa. Intuição. Agora, se alguém chega e fala para você, essa pessoa está com esse problema, assim, assim, assado, é clareaudiência. É clareaudiência. Sintomas de bloqueio, pesar, falta de ar, falta de amor, falta de empatia, e eu ainda coloco mais um, não consegue perdoar. Quando você não consegue perdoar, quer dizer que o seu chakra cardíaco está bloqueado. Mas, em contrapartida, quando você está com ele fluindo, você acessa outras dimensões, ama incondicionalmente, consegue se render, né? É dito que nele tem uma porta. Mateus 6 fala assim, quando fores orar, entre para o teu quarto, feche a tua porta e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Naquele tempo a gente sabe que quarto não era para uma pessoa só, não é igual hoje. E ainda assim, até hoje tem pessoas que dividem o quarto. Então, o que se falava de entrar para o quarto? Se falava de entrar para o coração, que é o lugar aonde o Eterno entra. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Então, isso tem a ver com o coração. E como nós lemos no copo de ouro, é ali onde está toda a nossa adoração. Toda a nossa adoração está ali. Assim que nós temos esse contato com as dimensões, né? Tanto é que nós adoramos, e o copo de ouro eu recebi a revelação do Eterno, que o copo de ouro fica no coração. E quando o nosso coração se rende mais e mais, esse incenso que sobe é misturado com fogo e volta à terra e responde às nossas orações. Chakra umbilical, também chamado de plexo solar. Ele está 4 dedos mais ou menos acima do umbigo e tem a faculdade da telepatia e domínio das emoções. Sintoma de bloqueio, vergonha, não consegue se expressar, não consegue confiar no outro. E sintomas de fluidez, domina as emoções, tem um controle de si, tem um controle do próximo, sabe ajudar, né? Umbilical, quando você conecta o seu umbilical a outra pessoa, você estabelece aquela conexão que eu falei lá no áudio Ministrando o Poder. Quando você estabelece essa conexão, você consegue ministrar o poder. E dependendo da profundidade dessa conexão, você tem acesso às emoções da pessoa, às doenças da pessoa. E se você entrar no nível profundo de telepatia, você tem acesso aos pensamentos recorrentes. Por que recorrentes? Você não vai ler mente. Você não vai estar sentado com a pessoa e vai começar a saber o que ela está pensando ali na hora. Não. Mas você vai saber o que o Espírito Santo quer que você saiba. Então ele vai trazer aquela demanda que a pessoa passa
Pensamentos sobre depressão, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu me liguei com ela quando eu estava fazendo libertação e eu passei a sentir vontade de beber cerveja. E eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Uma vez minha mãe colocou no frango, eu passei muito mal, né? Então, não é porque agora eu virei viciado. Não, não é isso. É porque o meu corpo se conectou com a outra pessoa. Quando eu acessei o espírito dela, eu passei a sentir, entendeu? Eu passei a sentir. E às vezes é ruim, você tem que ter um domínio muito grande de si. O chakra prostático ou uterino, ele fica na próstata do homem e no útero da mulher. E qual que é a faculdade dele? Sair consciente em corpo astral. É você sair do corpo de forma consciente. Outra faculdade é o domínio da energia sexual. Quando você domina esse chakra, embora você tenha tentação, você sabe dizer não. Então, uma pessoa que está bloqueada, ela sente culpa, ela tem uma sexualidade torcida, ou ela é extrema, né, adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, travestismo, ou ela é o contrário, frigidez, não gosta, não quer, não sente nada. Geralmente o que bloqueia ele são traumas. E para você desbloquear leva tempo. Já os sintomas de fluidez são sonhos lúcidos, sair do corpo consciente, clareza no que você está fazendo e lucidez. Quando você sonha, você tem consciência e lucidez. O que é a consciência? É aquilo que tem a ver com você saber aonde você está no aqui e agora. Por exemplo, agora eu tenho consciência que eu estou acordado de frente para o meu computador, que está rodando o PowerPoint no Windows 10. Beleza. A lucidez já é a forma como eu encaro isso. Como eu leio o texto, entendo, como eu me relaciono comigo. E o controle de mim mesmo. Essa é a lucidez. O chakra coxígeo, ele fica na base da coluna, bem ali entre os dois genitais. E a faculdade dele é o domínio dos elementos da natureza. Quando ele está bloqueado, você sente medo. Parece que a natureza está contra você. Mas, quando ele está fluindo, você trabalha com a operação de maravilhas. Conexão com a natureza, ama os animais, se importa com o próximo. Por quê? Porque ele trabalha com o domínio da matéria, né? Ar, fogo, terra e água. Ele trabalha com o domínio dos 4 elementos e através disso você consegue se conectar mais com o aqui e agora. Tanto é que existem pessoas que oram descalças. Por quê? Porque o chakra dos pés, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, ele se liga ao coxígeno e dali ele já se liga com todos os outros também. Existe o chakra das mãos. Ele fica bem na palma da mão e a faculdade dele é de emitir energia. Qual que é o sintoma de bloqueio? Tudo que faz dá errado. Tudo que faz é errado, estraga as coisas sem querer. Já a fluidez está em onde você põe a mão, prospera. Você põe a mão, dá certo. O poder de Deus é transferido com facilidade. Você consegue operar curas, etc. Tudo tem a ver com a saída do poder das suas mãos. Já o chakra dos pés fica na planta do pé, também emite energia e quando ele está bloqueado, você não se sente bem onde está, não tem ligação com o meio, se sente bloqueado. Já quando ele está fluindo, você ora melhor, você se sente bem com o meio onde você está. E se você tem um projeto e esse chakra está trabalhando bem, esse projeto tende a dar certo, se ele for da vontade do Senhor, tá bom? Então, essa é uma pequena aula sobre os chakras e como eles se relacionam. Agora eu quero contar algumas experiências, né? Algumas experiências. Vamos começar pelo frontal, claro. Né? Eu fiz muito tempo uma técnica para o frontal, que ela consiste em quê? Você mover energia do frontal para o coronário, como se fosse um ciclo. Você passa e desce, passa e desce. Cara, aquilo ali é muito bom mesmo. Eu fiz essa técnica 3 vezes durante um mês inteiro e aí a minha visão aberta começou a ficar mais forte, começava a ver mais coisas com facilidade. Eu falei, caramba, né, que funciona?
Por quê? Porque eu estou energizando ele, estou trabalhando ele, né? Os chakras, eles precisam ser trabalhados e quando você os trabalha, você vê o resultado. Uma outra técnica também que eu fazia era imaginar uma luz que ligava os meus ouvidos, os meus olhos e a minha garganta. É como se fosse um losango entre os ouvidos, os olhos e a garganta. Muito boa, e aquilo ali me ajudou muito na audiência. Tanto é que vocês veem que eu tenho o chakra laríngeo aberto, porque eu falo muito, né? Até demais. E da mesma forma eu ouço muito melhor. Se tem uma coisa que eu agradeço ao Eterno é que todos esses anos, mesmo quando eu ainda fraquejava, pecava, eu nunca perdi essa faculdade. Eu sempre ouvi o Eterno muito bem. Às vezes até fazendo cagada, eu ainda ouvia ele me aconselhando, não faz isso. O chakra do coração, você recebe uma notícia e ele fecha. Parece que aquilo ali te enxateia, né? Quando você também não consegue liberar perdão, ele sempre está fechado, você não respira bem. Muito interessante, que tem a ver com os chakras, foi quando eu fui fazer a prova de direção, a PD. De moto também, mas primeiro eu vou contar de carro, foi a mais gritante. Eu cheguei para fazer a prova, estava tudo bem, várias pessoas sendo aprovadas. Houveram uns 3 que foram desaprovados. E eu vi uma pessoa que começou a passar mal. Ela começou a passar mal. E eu comecei a sentir aquela energia pesada. Eu comecei a sentir também. Então eu vi ali que de fato eu acabei estabelecendo uma telepatia com várias pessoas. Eu comecei a sentir no meu umbigo ali aquelas energias de medo, ansiedade, culpa, preocupação. Então o que eu fiz? Eu já tinha aprendido a fazer isso. Peguei 2 dedos e coloquei acima aqui do plexo solar. Rodei 7 vezes para a direita, 7 vezes para a esquerda. Fiz a mesma coisa no coração, porque o coração também tem a ver com essas emoções, o aperto, né? Aquela ansiedade também pega o coração. Fiz isso. Rodei 7 vezes para a esquerda, 7 vezes para a direita. Imaginei como se uma luz muito forte viesse e entrasse limpando cada um desses 2. Fui no banheiro e fiz isso. Quando eu saí do banheiro, eu saí bem mesmo. Toda aquela energia pesada, ruim, aquele sentimento ruim foi embora. E eu fiz a minha prova e fui aprovado, né? A mesma coisa aconteceu na minha prova de moto. Eu estava muito, mas muito ansioso. Foi em outro lugar que eu não conhecia, que eu nunca havia ido. Falei, vai dar certo esse trem não. Deu certo, eu passei, fui aprovado. Então, quando você sabe como usar e trabalhar, você vai adiante, né? Por exemplo, você quer sair do corpo? Você tem que trabalhar todos, porque você precisa do estado vibracional. Então, expande, retrai cada um deles, né? Movimenta a energia do alto da cabeça à planta dos pés, sobe, desce devagar, vai no seu tempo. Quando você puder, você aumenta, mas vai devagar. Isso vai gerar o estado vibracional, que é o momento em que todos eles estão funcionando. E aí você sente realmente essas vibrações. Você sente eles trabalhando. Aí fica mais fácil sair do corpo. Aí o que você faz? Relaxa, espera o momento onde seu corpo fica imóvel e se desdobra, se separa. Quando você sentir o corpo espiritual, use a sua intenção para sair, né? Então, todos os chakras estão ligados com algumas faculdades espirituais inatas nossas. E se você souber usar, você vai ter um resultado maior do que aqueles que não sabem usar, né? Tanto é que tem pessoas que você vai orar por elas e você vai ver um dos chakras ser o lugar perfeito para você impor as mãos. E quando você impõe as mãos aonde o Eterno mostrou, a pessoa recebe, né? Então, a gente tem que estar bem atento. E aí eu lembro de um lugar, uma vez que eu fui ministrar, e assim, o povo era faminto, a nuvem estava, e as pessoas eram famintas, né? Então, com menos de 3 segundos, eu já tinha orado e liberado. Esse aqui, mão na cabeça, mão na testa, no peito, na barriga. Onde o Espírito me mostrava, eu colocava a mão e rapidez. Muito rápido, tá bom? Então, quando você aprender a entender sobre cada um deles, como eles funcionam, o processo
para que essa energia ela suba com você, é totalmente importante, totalmente importante. Então assim, o Eterno disse, haja luz, e houve luz, né? O texto está na tela, eu não vou repetir isso, eu acho que eu já repeti na aula anterior. Falei um pouco dos dois corpos e como eles se relacionam, né? Falei dos chakras. E o estado vibracional já falei, que é quando as energias, todos eles estão funcionando, só que independente. Qual é a diferença do estado vibracional e a Kundalini? O estado vibracional, eles estão funcionando independentes. Eles não estão ligados. A Kundalini, eles estão ligados. É um fenômeno energético e espiritual, dito ser a energia adormecida que se concentra na base da coluna e sobe até o topo da cabeça. Essa energia sobe de forma espiral nos seus chakras, como a gente viu a imagem. Quando nós integramos os dois aspectos opostos, masculino e feminino, começamos a acionar a Kundalini. Então, a Kundalini, ela funciona no equilíbrio. No equilíbrio. O que é esse aspecto feminino e masculino, Gustavo? Criou, pois, Deus, o homem, a humanidade, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, o Eterno é homem e mulher, porque nós somos feitos à semelhança dele. Nesse momento, não foi criado o corpo, foi criado a alma que iria habitar aquele corpo, né? Os cabalistas dizem que a alma gêmea, que foi criada uma alma dividida entre masculino e feminino. E aí o masculino é depositado em um corpo, o feminino é depositado no outro, e quando os dois se juntam, há uma plena ligação. É por isso que tem pessoas que quando perdem o cônjuge, não conseguem se casar de novo. Porque a sua alma gêmea era o cônjuge. Mas há pessoas que a sua alma gêmea talvez não era o cônjuge, mas quando ela se casa de novo, ela é mais feliz ainda. Por quê? Porque aquela era a alma gêmea. Tem pessoas que parece que todo mundo que casa dá errado. Casa com 10, casa com 20, né? Então, é pela oração que você vai saber se aquela pessoa é certa ou não. Não estou dizendo que Deus vai dizer casa com fulano, assim te diz. Não, isso não existe. Mas você vai saber qual a sua alma gêmea. E para isso, o seu relacionamento precisa ser santo, né? Como você vai saber se você só conhece a boca, se você só conhece a genitália do seu parceiro, da sua parceira? Não tem como, né? A Kundalini se manifesta principalmente no chakra básico e umbilical, o que proporciona bons relacionamentos pela telepatia que o chakra umbilical proporciona. É o equilíbrio das forças masculinas e femininas em um só. Uma boa intuição está diretamente ligada ao devido equilíbrio dos chakras que te conectam a Deus. Na união das duas pessoas sexualmente existe a conexão com o divino, o que traz uma energia de criação fortíssima, a energia sexual, e que também traz unidade. Então a energia sexual é uma energia de criação, né? Você está criando um bebê. Você está criando um bebê. Você está juntando os dois polos, o masculino e o feminino, e aquela relação vai gerar um bebê no futuro. Vai gerar um bebê no futuro. E essa energia é tão forte que para você conseguir a polividência, às vezes você vai ter que segurar um pouco a sua energia sexual. Você não pode liberar tão fácil. Olha o que diz Êxodo 19, do 14 ao 15. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. É muito comum a ativação da Kundalini debaixo da unção, pois os chakras estão em plena atividade, principalmente quando o espírito de profecia está para se manifestar. Muitos homens relatam que quando a unção está muito forte, eles sentem ereção e às vezes é difícil de controlar. Verdade. E não é tentação, é apenas a forte ativação das energias. E de fato a energia sexual é muito forte e violenta, é uma energia de criação. Então, o que você faz? Primeiro, você deixa a sua mente limpa, mesmo que aconteceu uma ereção durante a sua administração, você tem que manter a sua mente limpa, porque se você começar a dar vazão para aquilo ali, você vai desviar a sua mente, você vai perder o foco e dependendo da situação você pode acabar pecando, tá? E o que eu fazia? E o que eu faço ainda hoje? Quando eu percebo que a minha energia sexual está muito forte, eu tomo muita água, 2 litros de uma vez.
de uma vez. E aí, obviamente, eu vou ter mais vontade de ir ao banheiro. Quando eu vou ao banheiro, eu intenciono que a energia sexual saia junto com a urina, né? Não é assim que ela sai? Por esse mesmo canal, só que de outra forma? Então, só que ao invés de ser a forma comum, eu estou usando a urina. E isso me traz paz de novo, eu já fico controlado, já fico tranquilo. Agora, como acionar o Kundalini? Além do sexo entre casados, santo puro, existem outras formas. Pelo prazer das coisas cotidianas. É o prazer de estar aqui agora, é o prazer das boas emoções. Segunda coisa, ser espontâneo. Por quê? Se você não é espontâneo, você está segurando o seu chakra laríngeo, você está segurando o seu plexo solar. Você não está deixando você ser quem você é, você está retendo. E não é assim, você tem que ser equilibrado. Preste atenção. A energia masculina, ela tem uma energia de expansão, de crescimento, de leão, de governo. A energia feminina não, ela tem uma energia de pomba, uma energia de restrição, de ordem, né? Mesmo dentro de um quartel, ali você vê as duas energias, porque ao mesmo tempo que tem expansão, vamos lutar, vamos vencer, tem uma restrição, você tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem um jeito de se vestir, tem uma série de N fatores que precisam ser obedecidos, né? Então, se você se retrai demais ou se libera demais, o que você faz é ser desequilibrado, você não consegue ter a Kundalini. Então, seja espontâneo, deixe fluir quem de fato você é. Uma pessoa retida não é feliz, se importa com tudo, com todo. Meu Deus, se eu falar isso, fulano não vai gostar. Como essa é a pura realidade. Por que eu demorei a gravar essa aula? Porque eu fiquei pensando, nossa, mas fulano vai falar isso, fulano vai falar aquilo. Bobagem. 3. Se entregue e confie. Muitas vezes a gente tem reservas por causa da situação do que nós já passamos, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu era muito ligado com ela. Era uma telepatia tão forte que às vezes a gente quase nem conversava. Tipo assim, só de estar junto, ou então conversando o assunto rendia tanto, de uma forma tão grande, porque a gente pensava igual, né? Isso aí é chamado de confluência. Só que no momento que essa pessoa virou as costas para mim, foi embora e nunca mais falou comigo, eu me senti incompleto, me senti vazio. E daquele dia em diante, eu falei, eu não vou me entregar para mais ninguém, chega. Porque não era a primeira vez, eu já tinha muita experiência com isso. De ir, de me entregar e a pessoa ir embora. Tanto é que eu passei por uma situação semelhante, né? Uma pessoa veio falar de um assunto que eu não gosto, não concordo. E isso foi meio que eu fui me segurando para não falar e aquela relação foi ficando estranha, né? E a pessoa falou, olha, independente do que for, saiba que eu sou seu amigo, mesmo se você virar ateu, Deus livre e guarde. E eu falei, cara, mas se eu me perder, não me deixe me perder sem falar nada. Só que no fim não era um diálogo, era mais ou menos eu falando para mim mesmo e a pessoa falando para si mesma, né? Por quê? Porque a confluência acabou, porque era um assunto de divergência, né? E eu calado para não tocar no assunto, a pessoa falando o assunto, isso daí não vai dar certo, não vai dar certo. Então, esquece as outras pessoas. O seu pai é o seu pai, sua mãe é a sua mãe, seu melhor amigo que te deixou, seu melhor amigo que te deixou. Não são pessoas iguais, não passaram pela mesma coisa, até mesmo irmãos não passam pela mesma coisa. Houve situações na minha vida que eu agi de um jeito, que a minha irmã agiu de um jeito totalmente diferente. Há coisas que eu fui melhor do que ela, coisas que ela foi melhor do que eu. Por isso a gente tem que ter consciência, né? E nós precisamos nos amar. Quando eu me amo, eu me entrego. Quando eu me amo, eu me expresso. Quando eu me amo, eu tenho prazer, eu tenho desfrute, né? As pessoas esquecem que nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos um corpo, nós temos um espírito, mas nós também temos uma alma de mentes, vontades, emoções. Nós precisamos de prazer. A vida é baseada em prazer e desprazer. Aquilo que você faz que te dá prazer, você fica feliz. Aquilo que você faz que é ruim, que te dá desprazer, você fica triste. Esses são os altos e baixos da vida. É como se fosse um pêndulo.
vai para a direita, vai para a esquerda, direita, esquerda. É sempre assim, é sempre assim. Mas se você é equilibrado, não interessa se você está na direita ou na esquerda, você se dá bem. Como diz em Levítico 19:18, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame a cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou Yahweh. Sabe o que o Eterno disse? Eu sou Yahweh. Toda vez que ele fala isso, há silêncio nos céus, porque ele está mostrando a sua majestade. É como se ele dissesse, isso aqui você tem que fazer, e pronto, acabou. Por quê? Porque eu sou Yahweh, você não é Yahweh, você não é Deus. Eu sou, por isso eu estou mandando. Então ele sabe que é difícil amar o próximo como a si mesmo. Porque quando o próximo fala mal de você, você já quer se afastar? Quando o próximo está sujo, você já não quer abraçar? Mas você tem que amar o próximo como a si mesmo. E a partir do momento em que a sua Kundalini está desperta, você tem uma visão ampla e coletiva, né? Efésios 4. Como prisioneiros do Senhor, rogo-los de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Né? E da mesma forma, quando a Kundalini está desperta, você tem a solução de problemas. Clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A Kundalini desperta implica em ver e ouvir melhor o mundo espiritual. Com ela desperta e operante, podemos usufruir de melhor dos mundos superiores. Estar sempre cuidando de si e dando manutenção nas amizades ao seu redor te faz enxergar o mundo à sua volta e deixar o poder mais intenso. Então, às vezes, nós estamos desequilibrados. Cara, existem 4 fatores na vida humana para que você seja equilibrado: físico, mental, emocional e espiritual. Se um desses está desalinhado, consequentemente toda a sua vida vai estar desalinhada e você não vai se sentir bem. Tanto é que quando uma pessoa fica muito doente, ela fica debilitada, ela fica triste, ela não consegue nem rir dependendo da situação, porque o físico dela está atacado. Ou mental, quando a pessoa está cansada, não consegue se concentrar. O emocional, quando a pessoa se sente rejeitada, se sente carente, né? E o espiritual, quando a pessoa se sente longe de Deus, não consegue orar. Então, de fato, nós precisamos equilibrar físico, mental, emocional e espiritual. E como nós equilibramos? Nas relações, né? Na guarda da Torá, essa é a verdade. Mas nós equilibramos nas relações com o próximo, nas relações consigo mesmo e nas relações com Deus. A partir do momento em que você se relaciona com o próximo pela sua alma, se relaciona com Deus pelo seu espírito, se relaciona consigo mesmo pelo seu corpo, você tem equilíbrio. E tem um texto de 1 João, que eu amo esse texto, né? À toa que ele é o texto da cobertura, que 1 João 3 diz assim: quer que tudo te vá bem, como vai bem a sua alma. Então, às vezes, nós não conseguimos ser plenos porque a nossa alma não vai bem. E nós precisamos alinhar para que a alma vá bem. E quando tudo vai bem, o poder se manifesta com muita facilidade.